hospedar o trabalho de Deus, dirigir um culto em frente ao nosso lar para contarmos as bênçãos do Senhor. Serei muito breve no meu testemunho, até porque são vários e eu não posso contar detalhes, mas vou contar as partes principais de cada situação que passei e que clamei ao Senhor, a fim de que a gente possa ganhar tempo, porque tem algumas outras oportunidades, né? E nós vamos ser muito sucintos no nosso testemunho. Amados irmãos, eu quero dizer a vocês que no momento difícil da vida do crente, a gente sempre tem o dever de clamar a Deus, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso, né? No momento complicado, a gente deva recorrer ao nome do Senhor, à bondade do nosso Deus, do que a gente se desesperar. Foi no meu caso. Em 2019, eu fui convidado pela então prefeita da cidade, doutora Tatiana, para construir um templo ali no Rio Grande. Nós começamos a obra no dia 26 de junho daquele ano 2019, e ali foi um trabalho de responsabilidade minha com o servente para trabalhar direto, e sempre nos sábados os mutirões para ajudar. E nós começamos no dia 26, e no dia 1º de julho daquele ano 2019, a gente começou o alicerce, levantar o alicerce ali daquele templo. E assim começamos a trabalhar, e trabalhamos entre mutirões e mais mutirões, e eu sempre trabalhando direto, semanas e semanas. E isto foi 11 meses de trabalho, para a gente dar aquele templo para ser inaugurado. Então nós trabalhamos, aí mês de julho, veio agosto, setembro, outubro, novembro, veio dezembro, e certo que como foi um trabalho longo, e um trabalho para começar e terminar, olha que começar um templo de 8 de largura por 15 de fundo, e para inaugurar dentro de 11 meses, realmente tinha que ter um esforço grande, de alguém trabalhando direto na responsabilidade, como era o meu caso, e os mutirões dia de sábado, apesar que muitos sábados não foram realizados os mutirões, mas muitos foram. Só que quando chegou por volta do mês de dezembro para janeiro, e ali de tanto esforço, de tanto eu trabalhar, semanas e semanas, e aconteceu que nesse período eu comecei a sentir um problema que até então eu nunca tinha sentido. Comecei a sentir muitas dores nos meus rins, coisas que eu nunca tinha sentido, mas devido muito trabalho, muito esforço direto, então eu comecei a me sentir mal. E teve então algumas semanas que fiquei impossibilitado devido a essas dores que me apareceu nos meus rins. E então tive que tomar medicamento, fui ao hospital, teve uma noite que passei muito mal ali no hospital. E então, por esse motivo, ficou alguns dias sem a minha presença lá ao trabalho, parado. E os mutirões também me aguardando a minha recuperação, porque sempre os irmãos gostavam de eu estar lá, como na responsabilidade, e para dar aquele apoio da minha parte como construtor daquela obra. E então, se passaram alguns dias, eu comecei a ficar preocupado, porque do jeito que comecei, eu queria terminar aquele trabalho, aquela obra. E que quando eu fui acometido por essas dores no meu rins, que eu observei que foi de tanto esforço, de trabalhar direto, semanas e semanas, então eu fiquei preocupado. Digo, meu Deus, será se vai mudar, vai ser preciso mudar de responsável pelo trabalho? Tanto que eu queria terminar aquela obra, eu queria começar como comecei e terminar, junto com os irmãos, e fiquei preocupado. Então naquele dia, naquele período, daqueles dias, eu clamei ao Senhor e disse assim: Senhor, se Tu me deres graça, se Tu me deres condições de eu recuperar do meu físico, os meus rins pararem de doer, e eu ter condição de continuar trabalhando naquele trabalho, fazendo aquela obra ali. Tu sabes, Senhor, que eu estou fazendo aquela obra, ganhando as minhas diárias, mas também com muito prazer. Tem coisas que vão além de uma diária, porque tem o meu esforço pelo lado do Teu trabalho, que eu amo a obra de Deus. E ali eu conversei com o Senhor e disse: Senhor, se Tu me deres condições físicas e eu recuperar e conseguir chegar
ao final daquele trabalho, eu não te digo o dia, Jesus, não vou marcar a data, o dia, mas certo que o Senhor fica certo de que eu vou um dia realizar um culto em ações de graças em frente do meu lar, para me contar esse testemunho e chamar os irmãos para ouvirem essa vitória, essa bênção, essa vitória que o Senhor me concedeu. Amados irmãos, eu voltei ao Senhor, fiz o meu pedido ao Senhor, e eu quero dizer para vocês que os meus rins normalizaram, e eu voltei ao normal, e consegui trabalhar, continuar trabalhando ali, e para a honra e glória do nome do Senhor, o templo foi inaugurado. No mês de maio, nós entregamos a obra ali, toda bem organizada. Aí foi o que o período se passou, veio a pintura com outros trabalhadores, e certo que o templo foi inaugurado e está ali no Rio Grande, para os crentes que ali residem, cultuar e adorar o nome do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por esta vitória, porque a minha vontade era de começar como comecei, mas terminar também assim, junto com os irmãos, dando os últimos retoques. E até hoje eu lembro o último serviço que eu fiz fazendo o fechamento daquela obra, e naquele momento eu agradeci a Deus e Senhor, está aqui, o Senhor me deu a vitória, eu estou cheguei no final da obra, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, isto para mim foi uma vitória muito grande, e é por isso que vocês estão aqui junto comigo hoje, para junto nós glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. Meus amados, mas no decorrer dos anos, 2019 se passou, chegou 2020, e em 2021 chegou novamente em minha vida uma grande tarefa, amados irmãos, uma grande tarefa. Aí você pode dizer assim, mas por que ele demorou muito pagar esse voto? Na realidade, eu demorei pagar este voto, mas só que eu creio que estava segundo a vontade de Deus, porque além desse testemunho, eu vou contar ainda mais 3 testemunhos, então vai ser 4 testemunhos que eu vou resumir. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Veio 2021 e entrei em uma grande tarefa junto realmente com o meu filho, porque o meu filho, ele se decidiu fazer uma casa ali em São Luís, né? Vocês sabem que hoje o meu filho ele é casado com uma das filhas do irmão Newton, a qual está aqui comigo nesta noite. Eu digo para vocês que não projetei assim, não pensei assim, não foi feito um plano de que eles viessem a estar aqui nesta noite. Mas para vocês verem como quando Deus está no negócio, tudo acontece. Sem eu pensar, sem eu projetar, hoje o meu filho está aqui, o irmão Neudo está aqui, a irmã Vanúzia está aqui, e para mim é uma alegria. A minha nora também está aqui, e para minha felicidade nesse período, trouxeram mais uma netinha para me presentear, e eu estou muito feliz nesta noite. Tudo por vontade de Deus. E outra coisa que eu quero dizer, antes de contar o outro testemunho, é que o pastor Paulo Henrique, ele é sabedor que este culto, eu pedi para ele esta quarta-feira, eu pedi para ele, está quase com 2 meses. Foi no começo de outubro que eu pedi, pastor, no dia 30 de novembro, eu quero dirigir um culto em frente à minha casa. O pastor é sabedor disso, ele botou na agenda dele, não está um culto com uma semana, com 2 semanas que eu programei, está com 2 meses, isso por volta de 60 dias que eu pedi para ele, que eu queria um culto em ação de graça na porta da minha casa. E então naquele período, amados irmãos, o meu filho, então precisou que eu fosse em São Luís construir a casa dele. Eu fui para lá no dia 8 de março, isso 2021, e trabalhei até no dia 28 de abril. Foi um trabalho grande, mas comecei a casa e deixei na laje, e vim embora para cá, e ele ficou lá, e realmente para realizar um casamento no mesmo ano, fazer a casa, realizar o casamento, que até então ele já estava namorando com ali um começo de namoro ali com a irmã Lília, que é a sua esposa atual, né, atualmente sendo a sua esposa, e ali vim para cá e a casa ficou construída, e ele ficou lá, lutando, batalhando, né, e certo que aí, meus amados irmãos, chegou o período dele fazer o acabamento da casa.
Tá dando aí um chuvisquinho aí, o Joel prometeu que não ia chover. Qualquer coisa, um som, um plástico aí para proteger o som. E, amados irmãos, voltei para lá, para fazer o acabamento, ele lutando para se casar, para fazer o casamento no dia 12 de novembro, que esse novembro fez um ano, que nós estamos no derradeiro dia hoje. E então, eu fui para lá no dia 22 de setembro, trabalhei do dia 22 de setembro até dia 28 de outubro, para voltar para lá dia 12 de novembro, para realizar o casamento dele. Amados irmãos, e não foi fácil. E então, em alguns momentos, muito serviço, muito acabamento ali para fazer, e o casamento chegando. E aí eu senti que eu deveria pedir graça e forças para Deus, porque se eu adoecesse, se eu entrasse em alguma situação, ia complicar. Então eu disse: Senhor, me dá vitória, não deixa eu adoecer. Eu quero entregar esse serviço antes do final do mês de outubro, para mim voltar à minha cidade, para voltar para o casamento do meu filho. E assim, amados irmãos, aconteceu. Eu ali, trabalhando, e o que eu pedia para o Senhor, era para Ele não permitir eu adoecer, para que eu não viesse a parar com aquele trabalho. E hoje o meu filho está casado, graças a Deus, mora na sua casa, e aquele trabalho foi um trabalho abençoado. Eu junto com o irmão Newton ali, com a irmã Vanúzia, eles também dando o apoio deles, do lado deles, e hoje o meu filho está ali, tem a sua família, não mora de casa alugada, mas tem ali aquela casa que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. E então os tempos se passam, amados, em 2021, lá vem outro casamento, que luta um em cima do outro. Então a minha filha Nilciane decide se casar, acha um casamento, e agora uma outra luta já para casar a Nilciane. E então isto passou o mês de novembro, dezembro, e então começo de janeiro, de 2022, 2022. E aí então eu para casar já a Nilciane, no mês de fevereiro de 2022. Meus queridos, e aí o negócio pegou, porque me achava sem condições, me achava com pouca condição financeira para realizar um casamento, mas ela queria se casar, eu também queria que ela se casasse, porque é muito bom quando o pai casa seus filhos, é muito bom. E então eu fiquei: Senhor, me dê condições, e fazer um casamento em São Luís, daqui para lá é uma grande despesa. E então eu fiquei pedindo a misericórdia do Senhor: Senhor, abre as portas. E a minha esposa sempre dizia assim: será que nós vamos ter condições, José, de fazer esse casamento? As coisas não tão fácil. Aí eu dizia para ela: nós vamos ter, porque nós vamos pedir a misericórdia do Senhor. Irmãos, eu não sou assim de muita zoada nesses momentos. Eu sou uma pessoa assim de mais ficar escutando, ouvindo, sentindo o agir de Deus. Eu vejo Deus assim na minha frente, abrindo o caminho. Eu vou só confiando, e o Senhor vai na frente. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, o que se tornava difícil para mim, o Senhor abriu as portas. Casamos a nossa filha. Hoje a minha filha mais velha, que é a Nilciane, está ali em São Luís, casada também, O Zéel casou com a Lília, que é a filha do irmão Newton, e a Nilciane também casou com o Charlie, que é filho do irmão Newton e a irmã Vanúzia. Deus então permitiu, e houve outro casamento, e a minha filha está ali, casada, Luta tem, como todo casal enfrenta, mas o que nós esperamos que a vitória seja através do nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não foi fácil, Não foi fácil realizar esses dois casamentos, E então a obra foi feita, minha filha se casou, e eu estou aqui hoje contando esse testemunho. Por quê? Estou contando porque o que parecia tão difícil para mim realizar, o Senhor abriu as portas e foi realizado. Louvado seja Deus. Mas em 2022, queridos, depois dessa situação, nesse interim do casamento, de janeiro a fevereiro, eu precisei ir em São Luís, para mim levar minha filha junto no cartório com o seu namorado ali, e futuro esposo, mas eu, como pai, precisei dar o meu apoio para ela. E eu fui então lá em São Luís, e fiz o que deveria fazer, dando o meu apoio como pai. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que nesse período, amados, eu contraí o vírus da Covid-19.
E essa situação me complicou muito, porque levei 1 mês e 15 dias sem poder trabalhar. A primeira situação da Covid-19 em mim foi muito forte. Foi muito forte. Foi de uma maneira que nunca que eu pensava que ia ser daquele jeito. Depois disso já peguei 2 vezes, mas não foi mais do jeito da primeira vez. Até porque eu aprendi a lidar com ela. A gente aprende a lidar com a situação, mas a primeira vez foi forte, porque ela descobriu e detectou em mim algo que eu não sabia. Eu não sabia se eu sofria de uma rinite, porque tem pessoas que sofrem de sinusite. Sinusite é uma, rinite é outra, e cada uma das situações é um problema respiratório diferente. E então, a situação que mais me trouxe preocupado e me jogou mesmo foi a falta de ar. Porque como eu tinha essa rinite, e ela foi bater lá nessa doença, a falta de ar, ela me judiou demais. E então, teve noites que eu passei, eu vi a minha esposa estar dormindo, as minhas filhas, e eu me balançando para lá e para cá. Até um dia minha esposa acordou de madrugada, às 4 horas da manhã, e perguntou: Zé, como você está? Eu digo: olha, Nailde, eu estou praticamente morto, porque eu não tinha mais respiração. Às vezes a gente vê a pessoa, está pensando que a pessoa está bem, irmão Adriel, e a pessoa está terminando de morrer. Agora tem pessoas, às vezes, que pode morrer dando um alarme, e tem outros que pode morrer ali, serinho ali, vai morrer, mas não dá o alarme. E eu disse para ela: eu estou praticamente morto, Enail. Eu não tinha mais assim, respiração. A minha respiração foi embora. Mas, naquele momento, o Senhor falava comigo e dizia assim: não te desespera, só confia. Só firma a situação, porque eu estou no controle de tudo. E em uma daquelas madrugadas eu disse: Senhor, se tu me curares dessa enfermidade, fizeres eu voltar à normalidade, ao meu trabalho, e então criar saúde para trabalhar, eu vou contar, eu vou incluir esse testemunho no dia que eu pagar, que eu dirigi o culto em ações de graças. E para a honra e glória do nome do Senhor, amados, hoje eu estou aqui curado para a honra e glória do nome do Senhor. Quando muitos foram, talvez por causa de uma rinite, né? O Senhor me deu experiência e eu não fui. Os irmãos que têm crianças, os irmãos querendo entrar, pode entrar. Então, ali, naquela situação, e eu um dia, me sentindo mal, eu disse: Noemi, faz uma pesquisa aí na internet para mim, minha filha, porque a doutora Tatiana me medicou e disse que provavelmente eu tinha uma rinite e a doença descobriu. E ela foi pesquisar o que era rinite. Aí me disse tudinho direitinho lá, que aí hoje a internet ela ensina tudo. Tudo de bom, né? Ensina o que não presta, mas ensina muita coisa boa. E ela foi falando, até onde ela disse uma situação da rinite. Eu digo: realmente, é isso aí, eu estou com a minha respiração seca. Porque a rinite, ela seca a respiração. A sinusite, ela umedece. E a sinusite seca. E é pior, ela mata mesmo terrivelmente. E então ela lendo, eu disse: meu Deus, eu estou precisando de alguma coisa que lubrifique a minha respiração. E aí eu digo que vai me melhorar é a banha de galinha. E eu então ainda não tinha essa experiência, mas através da leitura que ela fez, a gente sempre tem aquela curiosidade. Irmãos, e de tantos dias que eu passei mal, o remédio estava lá em cima da minha pedra ali do balcão. A banha de galinha estava lá. E a doença me agia 1 hora da madrugada, 2 horas, 3 horas, era a hora que ela chegava. E muitos morreram de Covid, falta de ar, o remédio dentro de casa. E eu passei, desde aquela noite, eu melhorei e estou aqui bonzinho para a honra e glória do nome do Senhor. Teve o agir de Deus? Teve sim. Mas teve também o que eu fiz, a pesquisa. Eu fui pesquisar e vi que a minha respiração estava seca. Os meus pulmões estavam recebendo um ar seco, sem umidez, ou sem umidade. E aquela banha da galinha, principalmente que da preta, ainda é melhor. Não sei qual é a diferença que tem entre a banha da galinha preta e da galinha amarela, ou sei lá, ou qualquer outra cor. Certo? Que essa lá era dessa original. Viu? E eu passei, e eu senti do momento que a minha respiração e meus pulmões receberam aquele ar umedecido de volta. E quantas pessoas, como lembro que o nosso cantor Lázaro morreu com falta de ar. Quem sabe se não era isso, que não era uma rinite, porque poderia também ser um problema no pulmão, mas quem sabe se fosse isso.
Aí foi lá pro hospital, e aí só botaram aquele negócio lá para entubar e ficar lá. E quantos não desceram a cova por causa talvez disso e o remédio dentro de casa. Mas o Senhor, Ele cuida de nós, Ele está conosco. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, estou aqui hoje testemunhando do grande amor de Deus. Estou vendo aqui já tendo uma provazinha, um chuvisco caindo. Mas somente aqueles que não puderem mesmo pegaram um chuvisquinho desse para sair, né? Porque é muito fraquinho ainda. Agora, se aumentar mais, nós vamos ver como fazer. O Pedro Enéas ali tem um espaço grande ali, nós vamos nos acomodar. Então, meus queridos, eu reduzi o máximo, são 8h35, e quero dizer a vocês que é para isso que nós estamos aqui nesta noite. Vocês estão me ajudando a ser grato a Deus pelas bênçãos que eu recebi da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, porque depois não vai ter mais tempo, quero agradecer aos irmãos que estão me ajudando aqui, diretamente aqui. O Pedro Enéas, com essa iluminação. Quero agradecer o irmão Joel, com este som aqui que nós estamos inaugurando hoje, fora da casa dele, que só batia lá dentro de casa, mas hoje está batendo aqui, né? Quero agradecer também, realmente, todos os irmãos que estão ajudando, particularmente aqui, com alguma coisa aqui dentro da minha casa aqui, preparando aqui para os irmãos, e não quero que ninguém saia depois do trabalho, porque eu tenho algo para vocês aqui depois do trabalho, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, não vou me prolongar mais, só quero neste momento chamar o meu filho Ziel para estar fazendo uma complementação do que eu estou falando aqui, e logo após vamos continuar seguindo o roteiro do trabalho nesta noite.